Olá! Nessa aula a gente vai discutir a organização de uma empresa, os tipos básicos de organização de uma empresa. Uma empresa ela é constituída para desenvolver e comercializar um produto ou um serviço e precisa desenvolver um modelo de negócios para fazer isso. Mas ela também precisa desenvolver, precisa projetar uma organização, uma estrutura para viabilizar o desenvolvimento e a produção e a venda desse produto ou serviço. Esse é o tema da nossa aula hoje. Tá? Nós vamos discutir as formas organizacionais básicas de uma empresa. Vamos começar pela noção de processo. Um processo é uma sequência ordenada de atividades. Primeiro uma, depois outra, depois outra. Eventualmente, uma atividade ocorre em paralelo à outra, mas não deixa de estar ordenada, ok? Essa é a noção de processo. Se fala muito de processo, mas em teoria organizacional, processo é uma sequência ordenada de atividades. E a cada atividade tem uma organização, ela é estruturada de alguma forma e um objetivo de desempenho. Aquela atividade precisa ser realizada em tanto tempo, ter um custo máximo qualquer e assim por diante. A primeira forma de organização, nós vamos ver três, a primeira forma de organização é a organização por função, a organização dita funcional. Ela se caracteriza por juntar, por agrupar numa mesma unidade organizacional as pessoas que trabalham com aquela disciplina ou com aquela função. Por exemplo, numa empresa, tem o departamento de engenharia térmica, ali estão todos os engenheiros térmicos, todas as pessoas que trabalham com a disciplina térmica. No departamento de engenharia elétrica, vão estar as pessoas que trabalham com eletricidade, com projeto elétrico e assim por diante. Numa fábrica, tem a seção de tornearia, onde estão os tornos, as ferramentas dos tornos, o chefe da tornearia, os torneiros e assim vai. Na seção de retífica, está o chefe da retífica, os retificadores, as máquinas, as ferramentas. Na estamparia, na seção de prensas, estão as prensas, os operários que trabalham nas prensas, o chefe das prensas, as ferramentas de prensa. Na USP é semelhante, o Instituto de Física reúne os físicos, o Instituto de Matemática e Estatística reúne os matemáticos e se ocupa de matemática. A Poli se ocupa de engenharia. Os departamentos da Poli também são especializados. O Departamento de Engenharia de Produção reúne as competências em engenharia de produção. O Departamento de Engenharia de Transportes reúne as competências relativas a transportes e assim vai. Um produto, para ser elaborado, ele precisa passar pelos diversos departamentos da empresa. Então ele passa num departamento, depois no outro, depois no outro, depois no outro. Isso às vezes é um pouco lento demais. E se um departamento acha, não foi bem feito no departamento anterior, ele manda voltar, acaba dando muito retrabalho, mas principalmente gasta-se muito tempo na realização do produto. Então a organização-função, ela se realiza bem quando não existe muita variabilidade, quando é tudo mais ou menos bem definido previamente, quando o ambiente não muda muito, né? Os departamentos, sendo especializados, eles têm um chefe próprio, uma hierarquia própria, eles têm um orçamento próprio, eles têm um conjunto de pessoas próprias. Quem é professor do departamento de engenharia de produção não é professor da eletricidade, não é professor do departamento de engenharia química e assim por diante. Eles têm instalações próprias, eles têm metas próprias. Então, um departamento é um mundo em si, né? O que acontece de positivo? Isso propicia um aprofundamento naquele tema ou naquela função. Na engenharia de produção, se aprofunda os temas de engenharia de produção. Numa tornearia, se aprofunda em como tornear, em como fazer peças melhores usando um torno, por exemplo. Mas o outro lado é que a organização funcional, a organização por funções pode ser muito lenta. Ela reage muito devagar a mudanças no ambiente, a um novo concorrente, a uma nova tecnologia, a uma oportunidade de mercado que tem que ser capturada rapidamente e assim vai. Ou seja, a gente vai dizer que ela tem pouca visão do mercado ou pouca visão de cliente. Tem outras formas de organização que tentam contornar
essas fraquezas, mas não tem os benefícios, a gente vai ver logo para frente. Aqui está um exemplo de uma empresa, um organograma, que destaca as funções. Então, tem o gerente de produto, função desenvolvimento de produto, gerente comercial, função vendas, marketing, gerente financeiro, função financeira. Eles são independentes ou relativamente independentes entre si. Okay? A segunda forma é a organização e gestão por processo. Tá? Um processo é a cooperação de atividades distintas para a realização de objetivo global. Então, tem um conjunto de atividades que elas são articuladas para que um objetivo global seja realizado. Produzir um determinado produto, produzir um determinado processo, etc. Sempre pensando num cliente final que vai consumir aquele produto ou que vai utilizar aquele processo. Ela tem algumas características. Primeiro, tem uma organização transversal entre as atividades. Essa atividade está conectada por alguma forma. Depois dessa vai acontecer essa, depois dessa vai acontecer essa e assim por diante. Tem um objetivo de desempenho global. O que interessa é o total do processo que está ligado ao cliente. Qual o prazo, qual o tempo, qual o custo e assim por diante. Tem fatores de desempenho ligados a pontos críticos. O processo tem pontos críticos que eles precisam ser bem gerenciados, bem projetados para que o desempenho global do processo não sofra. E tem um desenrolar temporal. Tem um início e um fim. Tem um início e um fim. Tem um início e um fim. Aqui tem um exemplo de um processo. Vocês estão vendo ali no desenho, tem o projeto, a manufatura, depois tem a montagem, um teste, tem um conjunto, uma sequência ordenada de atividades. Tá? Um processo, ele tem algumas características. Um processo corresponde a um desempenho, tá? Que formaliza o seu objetivo global, pode ser um nível de qualidade, um prazo de entrega, um custo. Tá? Tem uma organização que vai estruturar o processo, tá? Vai discutir, vai dizer a interdependência entre as atividades durante a realização daquele processo. Tem uma corresponsabilidade dos atores, que estão todos amarrados a um objetivo final. E em cada local, em cada atividade, tem uma responsabilidade local de cada grupo de atores. Por exemplo, numa tornearia, o torneiro, o chefe, o mecânico de manutenção ali, eles são responsáveis por entregar um determinado tipo de produto ou de parte de produto torneada, ok? Um processo, ele tem, então, uma organização, ele tem entradas que podem ser tangíveis, como um pedido, uma fatura, ou podem ser intangíveis, quando a empresa decide lançar um novo produto sem ter pedido, ela decide fazer um protótipo e assim por diante. E tem saída, que é o resultado do processo, né? Que é o ponto de partida para a construção da organização. A partir da saída, né, do que se espera é que vai se projetar o processo, o que é necessário para que aquela saída ocorra. E, obviamente, um processo tem recursos, ele consome recursos. Então, ele consome energia, pessoas, matérias-primas, etc. Né? Isso vai dar um custo. O custo dos recursos globais de um processo é o custo daqueles insumos que foram consumidos na realização do processo. Valorizados, colocando valor em cima do consumo de cada insumo, chega-se no custo do processo. Tem um desempenho global que deve ser medido por poucos indicadores. Não adianta botar 200 indicadores para medir um processo. A gente se perde com tanto número. Então, 4, 5... poucos indicadores sintéticos para se ter uma ideia se o processo está desempenhando bem, conforme esperado, ou não. Tá? Em cada local, em cada ponto crítico, tem fatores de desempenhos específicos que procuram prevenir que o processo como um todo dê problema. Se um ponto crítico não está indo bem, precisa atuar logo em cima desse ponto crítico para que o processo não sofra. E tem um desenrolar temporal. Um processo tem um desenrolar temporal que tem um início e um fim, um início e um fim, como a gente já viu. Aqui um exemplo de processo. Então, pegando ali nessa seta verde, ela corta toda a organização, como vocês estão vendo aí. Ela tem um começo, passa por diversas funções na organização,
ordenadamente, e isso a gente vai chamar de processo. Aqui um outro exemplo, ele é bastante conhecido, é um exemplo de processo de desenvolvimento de produto que foi elaborado por Cooper, um canadense, e esse modelo se chama Stage Gates, porque tem stage, estágios, e gates, que são pontos de decisão. Então aqui dá para ver a sequência das atividades. Tem a geração de ideias, um ponto de decisão para ver se essa ideia é boa. Tem uma investigação preliminar dessa ideia que foi aprovada, depois tem um outro ponto de decisão e assim vai indo. A cada passo vai se aprofundando, o produto vai sendo desenvolvido e vai se tomando a decisão para, continua, volta. Isso é um processo ordenado, tem uma sequência ordenada de atividades pré-definidas que levam ao desenvolvimento de um produto. Existem outros modelos de desenvolvimento de produto, mas esse é bastante conhecido, ilustra um processo, ok? Tem uma outra coisa que se chama projeto. Diferentemente de processo, o projeto é único, ele ocorre uma vez só. Então, é o projeto de um produto específico. Depois tem um projeto de um outro produto, é um outro projeto. O que ocorre é que um projeto ele pode ser desenvolvido num processo, como a gente acabou de ver aí com o Stage Gates do Cooper. Então, um projeto A, ele pode ser desenvolvido segundo uma sequência de atividades de um processo de desenvolvimento de produtos. Um projeto B, ele pode ser desenvolvido num processo de desenvolvimento de produto com uma sequência pré-determinada de atividades e assim por diante, ok? Então, às vezes fica difícil discernir o que é projeto, o que é processo, mas o projeto é único e o processo é decorrente. Um projeto pode ser desenvolvido segundo um determinado processo, mas a saída, o resultado de um projeto é único, um determinado produto, uma determinada forma organizacional, um determinado serviço e assim por diante. A forma de desenvolvê-lo é que pode se dar através de um processo. Tem um outro ponto que é importante, uma outra forma organizacional que é bastante importante, ela está em ascensão, está sendo usada cada vez mais, é a chamada organização matricial. O que busca a organização matricial? A organização por funções ela acaba sendo um pouco lenta, ela reage mal ao estímulo do ambiente, a mudanças no ambiente e ela tem esse problema. Ela é pouco voltada para o mercado, mas ela aprofunda conhecimento. Já a organização por processo, ela é muito voltada para o mercado, ela é muito voltada para o cliente, mas ela não aprofunda conhecimento. Então, surgiu a ideia de fazer essa organização matricial que junta as duas coisas. Como é que isso funciona? As pessoas estão alocadas simultaneamente numa função, onde ela aprofunda conhecimento, e em um ou mais projetos. Então, o tempo delas é repartido. Tá? Então, isso é adequado para casos onde um projeto que, entre aspas, roda num processo, não ocupa mais do que 100% do tempo dos profissionais. E a alocação é múltipla. Vamos dar um exemplo aqui. Tá? Tem essa empresa que tem as partes funcionais, departamento de energia, civil, assim por diante, tá? E tem projetos, o projeto X, que tem um gestor, o líder do projeto X, no qual trabalha o engenheiro A, o engenheiro C e o engenheiro F. Tá? Então, esses três engenheiros, eles estão alocados parte do tempo no projeto X e parte do tempo na sua função. Então, o engenheiro A, uma parte do tempo trabalha no projeto X e uma parte do tempo trabalha no departamento de energia. Assim que funciona. Então, ele consegue ter uma visão de mercado que é dada pelo projeto, ou uma visão de cliente que é dada pelo projeto, e aprofunda tematicamente, aprofunda tecnologia no seu departamento, na sua função. O que acontece aqui? Qual que é o problema? Às vezes dá muito conflito. Porque qual que é a prioridade? É trabalhar na função ou trabalhar no projeto? Às vezes eu posso trabalhar em mais de um projeto. Eu posso estar alocado no projeto X, Y, Z, alfa, beta, gama e assim por diante. Como é que eu divido o meu tempo? Então, a organização matricial ela exige uma boa coordenação para lidar com esses conflitos e definir prioridades. Mas, por outro lado, ela é bastante rápida, ela é bastante útil para uma estrutura funcional desenvolver mais rapidamente os seus projetos, ok? Bom, nós vimos então os três tipos de organização. Funcional, por processo e matricial que tenta
pegar benefícios de uma e de outra. Essas são as formas básicas como uma organização se estrutura, né? E a partir daí ela vai desenvolver seus projetos, desenvolver seus produtos, comercializar, lançar e ter sucesso no mercado. Sem uma boa organização, sem uma boa estrutura organizacional, uma empresa não sobrevive. E aqui vocês têm um conjunto de bibliografia básica para vocês poderem aprofundar no tema, ok? Obrigado.